Boa noite, irmãos. Continuando aqui a leitura e comentário dos irmãos, né? Do livro Breve Esboços dos Livros da Bíblia. Pronto, Isaac, fica à vontade, irmão. Hebreus 4, versículo 12. Aí, se você puder compartilhar aí, ou outro irmão, né, que tem a Bíblia aí, que queira compartilhar. Hebreus 4, versículo 12. Vou sim. Pode ler, Alexandre. Vamos lá. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos 15, versículo 4. Ora, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 24, 35. Para finalizar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos dar continuidade aqui, irmãos, na leitura do livro Esboços, breves esboços dos livros da Bíblia, do irmão Nicholas Simon, a partir agora do esboço do livro de Êxodo. Nós lemos alguns versículos da base bíblica, o que a gente vai ler. O livro de Gênesis termina com os filhos de Israel e suas famílias na terra do Egito. 70 pessoas ao todo. Êxodo capítulo 1, 5, Deuteronômio 10, 22, Atos 7, 14. É citado da Septuaginta. Embora José tenha morrido no Egito, esta não era
a terra que foi prometida a Jacó e sua semente. E é pela fé que ele deixa instruções sobre o seu corpo. Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Encontramos em Gênesis, capítulo 50, verso 25, Hebreus, capítulo 11, verso 22. José olhou além dessa cena para outra. As palavras de José são cumpridas em Êxodo, quando os filhos de Israel são trazidos da terra do Egito através do Mar Vermelho e para o deserto. Números cobre os 38 anos restantes dos 40 anos que o povo peregrinou no deserto e levando-os ao Jordão, enquanto Deuteronômio registra as últimas palavras de Moisés antes de entrarem na terra de Canaã. Fecha aspas. Embora Moisés tenha visto a terra prometida do topo do monte Pisga, ele nunca entrou nela. Embora isso nos dê uma descrição geral dos eventos históricos desses livros, perderíamos muito se isso fosse tudo o que víssemos. O Velho Testamento está cheio de instruções morais de vital importância para os crentes hoje. Essas escrituras eram a sombra dos bens futuros, Hebreus 10, versículo 1. Exemplos ou figuras escritos para nós, 1 Coríntios 10, versículo 6. Para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos, 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 11. Em Êxodo, temos a redenção e, como resultado, o relacionamento com Jeová, o Redentor. Em Gênesis, lemos sobre Elohim, o Criador, aquele com quem o homem tem de prestar contas. Gênesis 1, 1. Deus se apresenta a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, versículo 1. Irmão Leones colocou um versículo aí. Quer que leia, irmão Leones? Ou a sugestão mesmo? Era só um complemento nos versículos que Isaac botou aí. Eu lembro desses dois aí também. Olha, a gente pode fazer o seguinte, na próxima reunião, né? Aí já traz eles também. A gente vai acrescentando todo o versículo que tiver voltado para esse tema. A gente pode sempre deixar para o início da reunião. Aí na próxima, lembra aí, para a gente colocar. Ok, então vamos seguir, né? Em Êxodo, porém, temos: eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. Este é Jeová, o Eterno, um nome que fala de relacionamento. E foi por esse nome que Israel deveria conhecer a Deus. Eu sou o Senhor, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo 6, versos 6 e 7. Êxodo pode ser dividido da seguinte forma: Israel no Egito, capítulos 1 a 6, as 10 pragas do Egito, capítulos 7 a 12, o Êxodo da Páscoa ao Mar Vermelho,
capítulos 12 a 14. O Cântico de Redenção, capítulo 15. Do Mar Vermelho para o Monte Sinai, capítulos de 16 a 19. A Lei e o Padrão para o Tabernáculo, capítulo 20 a 40. Na Páscoa, vemos o sangue do Cordeiro atendendo às reivindicações de Deus como juiz. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Êxodo 12, verso 13. O Cordeiro é uma figura de Cristo. 1 Coríntios 5, verso 7. E o sangue, o fundamento de toda a bênção espiritual. O Mar Vermelho é uma figura para nós da morte e ressurreição de Cristo. Isso ilustra a libertação do crente do poder de Satanás e do mundo. Na salvação, não estamos apenas a salvo da ira vindoura, mas temos uma vitória completa sobre o poder do pecado. Romanos, capítulo 6, versos 17 e 18. Os israelitas viram os corpos dos egípcios na praia. Êxodo 14, verso 30. Embora livre desse pecado tirano, ainda há conflito, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5, verso 17. E encontramos Josué lutando contra Amaleque. Êxodo 17, verso 10. Contudo, em Moisés, temos ilustrado aquele que vive para fazer intercessão por nós. Êxodo capítulo 17, de verso 10 a 12, Hebreus 7, verso 25. Se os irmãos quiserem comentar algo, dá um tempo aqui. Então, vamos seguir. O tabernáculo. Então, logo temos um povo redimido no Velho Testamento. Temos o pensamento de Deus habitando no meio de seu povo. Deus não podia morar com eles no Egito, uma terra de idolatria. Ele deve separá-los dessa cena para si mesmo. O tabernáculo, ou tenda da congregação, foi construído de acordo com o modelo dado a Moisés no Monte Sinai. Consistia, primeiramente, de um pátio e, dentro do pátio, o próprio tabernáculo. O tabernáculo era dividido em duas partes, o lugar santo e, separado por um véu, o Santo dos Santos, onde estava a Arca do Concerto, da Aliança, revista e atualizada. Foi dentro do Santo dos Santos que Jeová era visto como morando no meio de seu povo redimido. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Enquanto os filhos de Israel viajavam pelo deserto, o tabernáculo formava o centro de seus acampamentos. Números 2. Tal edifício deve ser construído de acordo com as especificações de Deus, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Êxodo, capítulo 25, verso 9. Nenhum detalhe foi insignificante e nada foi deixado à criatividade de Moisés. Encontramos no Novo Testamento
que as coisas feitas eram figura das coisas que estão no céu. Hebreus 9, verso 23. O tabernáculo, seus móveis e os muitos instrumentos eram figuras do verdadeiro. Neles vemos a sombra de Cristo, sua pessoa e sua obra. Pode subir, Jefferson. Dá um tempinho mais aqui para entrar no outro tópico. Levítico. Em Levítico, temos instruções sobre como os filhos de Israel deveriam se aproximar de Deus. Era para ser da maneira indicada, em um estado adequado e por meio de um dos sacerdotes designados por Deus. Ao considerar este livro, é bom lembrar os contrastes traçados no livro de Hebreus, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam, os se chegam. Hebreus 10, versículo 1. Em Levítico, temos belas imagens da obra sacrificial e sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode subir, Jefferson. Nos capítulos de 1 a 6, temos as 5 ofertas: o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Começando no versículo 8 do capítulo 6 até o final do capítulo 7, encontramos as leis que governam sua observância. Aqui a oferta pacífica vem por último. A oferta pacífica não era expiatória, pelo contrário, era o resultado de alguém ter sido abençoado, a resposta do coração em adoração. Parte era aceita por Deus, parte era alimento para o sacerdote e seus filhos, enquanto o ofertante também participava do sacrifício. Ela era desfrutada juntamente em comunhão. Nos capítulos 8 a 10, temos o sacerdócio de Arão e seus filhos. Os capítulos 11 a 15 nos mostram o homem em natureza e prática. Nestes capítulos, encontramos a lei do leproso. A lepra é pecado produzindo uma condição impura por meio de sua ação traiçoeira. No capítulo 16, temos o dia da expiação. Os 2 bodes apresentam o duplo aspecto da obra expiatória de Cristo. No primeiro bode, vemos o caráter santo e justo de Deus justificado, permitindo que ele seja propício, misericordioso para o mundo inteiro. O bode expiatório, por outro lado, fala de Cristo portando nossos pecados, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, versículo 25.
Uma fala de propiciação, Romanos 3, versículo 25, o outro de substituição. Um fala de propiciação, um bode fala de propiciação, o outro de substituição. No capítulo 23, temos as 7 festas de Jeová. Nestas festas, vemos as relações de Deus com o homem, e em particular Israel, desde a morte do Senhor Jesus Cristo até seu reino milenar. Cristo, nossa Páscoa, foi escrito por nós, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Nos primeiros frutos da colheita, temos a ressurreição. No dia seguinte ao sábado, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20. Na festa das semanas, Pentecostes, vemos prenunciando a descida do Espírito Santo e a formação da igreja. Atos 2. Entre esta festa e as 3 últimas, há um intervalo, versículo 22, em que um estrangeiro entra na bênção. Na festa das trombetas, temos o despertar de Israel, sua restauração no dia da expiação e, finalmente, sua bênção milenar com a festa dos tabernáculos. Os últimos 3 capítulos nos dão os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Levítico 27, 34. Compare com Levítico 1, versículo 1. De acordo com o Sinai, eles apresentam as reivindicações de Deus em governo. Subir aí, Jefferson. Dá mais uma pausinha. Vamos seguir. Números. Alexandre, eu acho que seria melhor, só uma sugestão, a gente deixar números para o próximo, né? Estudo, porque já falta só 1 minuto. E são muitas informações, né? Eu acredito que ficaria melhor já no próximo a gente falar sobre números. O que é que vocês acham? Com toda certeza. Ok, irmãos? Vou estar, então, tirando a gravação.